Será que esse vício no celular nada mais é do que o seu medo de ouvir as vozes na sua cabeça? Outro dia eu estava conversando com algumas amigas minhas e elas estavam falando que elas odiavam muito ficar em silêncio. Então, assim, elas estavam tomando banho, elas estavam ouvindo alguma coisa, elas estavam lavando a louça, tinha que colocar uma música, e o silêncio sempre incomodava muito elas. E aí a gente ficou meio que refletindo se não tinha um pouco a ver com que, se quando ficava em silêncio significava que elas iam começar a pensar demais ou que as noias iam começar a dominar, então era melhor ter alguém ali falando para preencher esse vazio e não dar oportunidade para esses pensamentos surgirem. E é muito engraçado porque antes de eu ser psicóloga, eu sempre tive muitos pensamentos, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e sempre pensei demais. E todo o objetivo da minha vida, até eu fazer psicologia, praticamente era entender se tinha algum botão de desligar. Porque eu ficava assim, gente, não é possível que todo mundo tenha esse volume de pensamentos acelerados o tempo inteiro. Então, esses pensamentos afiados, digamos assim. Então, o tempo inteiro eu queria, assim, abafar eles. Mas depois que eu entrei na psicologia, eu descobri que tem formas de lidar com esses pensamentos e transformar eles, inclusive, em algo bom pra gente. Direcionar eles para um caminho melhor e que, inclusive, vai proporcionar até um autoconhecimento. Meu nome é Paulinha Gilbert, eu sou psicóloga. Eu criei esse podcast porque o meu marido, ele ficava encucado com o tanto de áudio que eu mandava para minhas amigas. E ele falou, gente, você tem que escalar esse negócio, porque são áudios reflexivos, com alguns conhecimentos de psicologia, compartilhando pérolas da minha vida pessoal, ou coisas que eu aprendi. E eu ficava assim, não, pelo amor de Deus, ninguém vai querer ouvir esse negócio, não. Só que aí, um dia ele falou uma coisa que me convenceu, que foi: você gosta muito de fazer amizades. E você gosta muito de ouvir as pessoas, ouvir desabafos, histórias. Se você faz um podcast, isso aumenta muito a chance de você receber e ter mais amigas. E eu falei, gente, não é que isso é verdade? Então, por isso estamos aqui hoje. Eu decidi criar esse podcast para compartilhar alguns ensinamentos de psicologia, mas principalmente para fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. Então, eu vou devagar mais sobre esse tema, né, dessas noias que aparecem na nossa cabeça. E eu sempre vou terminar o podcast ou com algum desabafo em que eu dou alguma opinião pessoal, ou então com alguma história engraçada minha, pra vocês verem que não existe ninguém ali no mundo. Eu tenho uma teoria que eu sempre achei que eu não era muito normal, sabe? Você falava, gente, não é possível. Depois eu fui conhecendo mais gente, fazendo outras amizades, e eu cheguei na conclusão que, na verdade, ninguém é muito normal, não. Então eu vou compartilhar alguma história minha ou algum nível de pensamento ali que vocês vão falar, gente, muito doida. Então vamos lá. Sobre esses pensamentos que acabam rondando e que às vezes a gente fica querendo abafar. No último ano eu conheci a Luana, que ela é uma psicóloga brasileira, professora em Harvard. E ela me falou um negócio muito engraçado, que é assim, que os pensamentos são como se fosse um peito do cérebro. Eu acho muito bom isso, que quando ela me falou, eu pensei logo no meu filho, em um dia que ele, enfim, ele é criança, ele tem menos de 2 anos, um dia que ele começou a soltar pão no elevador com um vizinho meu, e eu ficava assim, meu Deus do céu, por que, Senhor? Por que passar essa vergonha? E isso faz muito sentido, porque se a gente for para pensar, né, uma criança não tem um controle ali direito sobre a situação intestinal dela. E isso meio que acontece na nossa cabeça também. Quando a gente vai ver, a gente já tá pensando. Aquela velha história de assim, não pensa num elefante branco. Quando você vai ver, você já tá pensando no elefante branco. A gente não tem controle. Até uma curiosidade, quanto mais a gente tenta reprimir um pensamento, mais ele aparece na nossa cabeça. E às vezes a gente pensa em algumas coisas, mas a gente nem tá percebendo o que tá passando pela nossa cabeça, principalmente quando a gente faz aquilo que eu falei no início, né, de tentar abafar demais essas noias que aparecem. O problema tá quando a gente não faz o exercício de perceber o que tá passando pela nossa cabeça, e às vezes, quando a gente vai ver, a gente só sente uma emoção muito intensa, tá? Então, assim, às vezes a gente sente uma ansiedade muito grande, ou aquele sentimento de angústia, ou uma tristeza, ou raiva, mas não sabe qual que é a origem dela. Ou então, quando a gente se comporta e faz alguma coisa que depois a gente fala, gente, por que que eu fiz isso, pelo amor de Deus? Né? E aí a gente vai ver que pode ser que tenha passado alguma coisa na nossa cabeça. Até eu aprendi na terapia cognitiva comportamental que quando a gente vai olhar, assim, né, o que está acontecendo com a pessoa, a gente tem que olhar 3 coisas. O que que ela pensou, como que ela sentiu e como ela se comportou. E muitas vezes o que a gente pensa vai ter influência sobre como a gente se sente e que vai ter influência sobre o nosso comportamento. Então, por exemplo, se eu pensei que aquela amiga minha
ela não gosta de mim e ela tá me evitando. É natural que eu me sinta ansiosa ou até com raiva. E aí, a minha tendência de comportamento, uma vez que eu tô com raiva e ansiosa, é às vezes, sei lá, mandar uma mensagem, né, achando ruim pra essa amiga, ou então querer me afastar dela, e cada pessoa vai ter sua tendência. Mas meu ponto é muito importante a gente começar a identificar o que tá passando pela nossa cabeça, até pra gente entender mais o que a gente tá sentindo e como que a gente tá se comportando. E aí, eu tenho na minha cabeça duas formas de eu classificar um pensamento. Primeiro, são aqueles pensamentos mais de boa, tá? E na minha cabeça eu pensei, esse pensamento aqui é de boa. Que é, sei lá, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês e tô pensando assim, nossa, será que eu devia ter feito esse vídeo aqui no sofazinho que tem no meu escritório? Aí eu já veio o pensamento assim, nossa, eu depois tenho que colocar um quadro, tá faltando terminar de decorar minha casa e eu sempre deixo pra depois. Tá vendo? É um pensamento meio aleatório e que meio que não diz nada ali. E isso acontece, às vezes você tá conhecendo uma pessoa e pensa, nossa, que cabelo bonito. Ou assim, nossa, será que eu fechei a porta da minha casa? São pensamentos meio aleatórios que surgem e que logo em seguida você esquece. Então, esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é o que eu chamo de pensamento BO. É aquele pensamento que pode travar a gente de alcançar coisas que a gente deseja na vida, ou então que vai tornar ali as nossas emoções mais intensas, ou então se comportar de uma maneira que a gente não se orgulha tanto. Esses pensamentos que travam a gente, eles normalmente estão muito relacionados e como se eles tivessem origem em crenças que a gente tem sobre nós mesmas, sobre o outro ou sobre o mundo. Fazendo uma analogia aqui, é como se pensa numa árvore, é como se os pensamentos fossem o fruto dessa árvore, né? E a crença é como se fosse a raiz dessa árvore. É aquilo ali que tá bem profundo, que as pessoas não veem, que às vezes, inclusive, você mesmo não sabe que ela existe, mas ela tá nutrindo esse fruto, né? No caso, ela tá nutrindo esses pensamentos que estão surgindo aí. Então, trazendo o meu exemplo pessoal. Eu, ao longo da minha vida, eu fui criando a crença de que eu não era muito competente e que eu era burra. Então, assim, tudo que acontecia, eu acabava filtrando as informações para entender e para comprovar que realmente essa crença minha era verdade. Essa crença surgia muito no contexto de trabalho. Então, toda vez que às vezes meu chefe passava alguma coisa para eu fazer, alguma coisa nova, aquilo ali já me ativava muito. E aí, automaticamente, eu já pensava assim: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir entregar isso, ele vai achar ruim. E esse pensamento, ele tinha origem porque, no fundo, eu realmente me achava incompetente. E eu quero trazer um exemplo de uma situação que aconteceu comigo no passado, que exemplifica muito isso. Quando eu era mais nova, eu tava num trabalho e tinha poucos meses que eu tava trabalhando naquele lugar. E assim, como todo trabalho, tinha coisas que eu errei pra caramba quando eu entrei, e tinha coisas que eu acertei, eu tinha até um bom relacionamento com o pessoal lá naquele trabalho. Só que eu vivia em alerta, porque era como se eu tivesse o tempo inteiro detectando quando iam descobrir que eu era incompetente e que eu não era tão inteligente assim. E aí, um belo dia, em uma semana, que eu acertei algumas coisas e errei outras também no trabalho, eu tinha acabado de entrar, eu era estagiária, e aí a minha chefe, ela falou comigo que ela queria conversar comigo no final da tarde. Gente, foi ela falar isso que eu simplesmente começou a entrar uma noia enorme na minha cabeça de que eu seria demitida. E aí eu ficava pensando assim, gente, o que será que eu fiz de errado? O que será que aconteceu? Será que ela, sei lá, ela implicou com esse erro meu? Será que teve alguma repercussão? E eu comecei a ficar o tempo inteiro bem louca das ideias, tendo certeza e criando toda uma teoria da conspiração, que aquele dia eu ia ser demitida. E eu ficava assim, gente, uma estagiária que é demitida, que vergonha. E aí, e toda hora batendo nessa minha crença, né? Tá vendo? Eu sou incompetente, tá vendo? Eu sou burra. E eu fiquei um dia muito mal mesmo, me sentindo muito ansiosa, com vontade de vomitar o dia inteiro, querendo chorar no banheiro. E o meu comportamento foi me fechar e, sabe, assim, não querer conversar com as pessoas ao meu redor, porque eu tava com muita vergonha também. Foi um dia horroroso em que eu fiquei ligando hoje é o meu marido, né, mas na época era meu namorado, porque, gente, eu tenho certeza que eu vou ser demitida, não sei o quê. E o Lucas, ele assim, quê? Como assim? O que aconteceu? E eu não conseguia falar muito porque tava trabalhando, né, nós dois. Resumindo, chegou no final do dia, eu entrei na sala praticamente, assim, já tendo certeza que aquilo ali ia acontecer. Sentei na cadeira e a minha chefe falou, olha, a gente tá gostando muito de você, a gente sabe que você ainda tá aprendendo as coisas, mas a gente queria já te promover. E aí eu parei
E me deu vontade de chorar de raiva de mim, de mim mesma. Falei, gente, eu não tô acreditando nisso. E eles falaram que tava gostando, que quais seriam os próximos passos, etc. Eu saí daquela reunião, e aí às vezes você tá pensando assim, né? Nossa, você saiu e pensou assim, realmente, você viu que você tava errada. Eu saí dessa reunião e olha que loucura. Na minha cabeça, como a minha crença era muito forte, eu pensei assim: eles vão me promover e aí eu vou ter mais responsabilidade e agora eles vão ver mesmo que eu sou incompetente e aí eu vou ser demitida de qualquer jeito. Olha como o pensamento, ele vai tomando um rumo, se a gente não pega ele, não controla ele, né, e não faz o que eu vou falar aqui adiante, que traz um sofrimento, ou seja, uma coisa que foi muito boa, né, receber uma promoção é algo muito bom. Eu já tornei de novo aquilo ali um grande empecilho, né? Uma certeza de que ia ser algo ruim na minha vida. E por isso que eu chamo esse de pensamento BO, que a gente tem que começar a analisar ele, porque a única coisa que eu conseguia perceber, hoje é muito mais claro entender que estava passando isso pela minha cabeça, mas no dia, né, eu era bem mais nova, eu estava ainda trabalhando com administração, eu só consegui me sentir muito, muito, muito ansiosa e eu só queria fugir daquilo ali. Eu só queria eu mesma pedir demissão, praticamente, para eu não querer lidar com tudo que estava acontecendo. Eu tinha muita dificuldade de entender o que estava passando pela minha cabeça. E esse exemplo parece bobo, né, e às vezes meio desproporcional para você, mas eu quero que você tente refletir se isso alguma vez já aconteceu com você, assim, né? Que às vezes coisas no passado se tornam muito mais claras hoje, né? Você fala assim, gente, como que eu fui, sabe? Pensar nisso, por que eu tava me sentindo assim e me comportando assim? Mas que às vezes tomou uma proporção muito diferente porque você não conseguiu identificar as coisas que estavam passando pela sua cabeça. Então eu fiz uma lista pra te ajudar e uma lista que me ajuda pra caramba também de como impedir que esses pensamentos BO travem a gente. A primeira coisa é identificar esse pensamento, e aí a analogia que eu amo é você pegar, eu não sei quem aí é fã de Harry Potter, eu adoro, inclusive eu tô querendo rever de novo todos os filmes, mas tem uma cena no Harry Potter que ele pega como se fosse acho que chama penseiro o negócio, e ele pega assim a memória e ele seleciona, sabe? Dentro daquele tanto ali de memórias, ele pega uma e vai tentar analisar ela. A ideia é fazer a mesma coisa com os nossos pensamentos. Então, a gente tentar pegar o pensamento, pausar, pensar assim, gente, o que tá passando pela minha cabeça? O que será que tá vindo? E, às vezes, ajuda muito a gente conversar com outra pessoa, e por isso que a terapia também é muito legal, porque, às vezes, sem querer, a gente fala umas coisas que a gente fica assim, gente, meu Deus, isso aqui saiu de mim? E, normalmente, repara que esse pensamento, ele nunca vem assim, será que tal coisa? Normalmente, ele é como se fosse uma verdade absoluta, tá? É assim, elas estão odiando meu trabalho. Ó a loucura, né? Eu vou ser demitida. É sempre assim, um fato, uma coisa mais extrema. E quando você estiver começando a praticar isso, tenta escrever, porque isso vai fazer com que você aprenda mais rápido a identificar o que está passando por aí. Quando eu comecei a entender a importância disso, foi só anos depois, na psicologia, inclusive, eu vejo totalmente diferente, né? Essa cena ali da demissão que aconteceu comigo hoje, essa situação foi uma das que eu coloquei nessa identificação de pensamento, porque eu fiquei assim, gente, o que será que aconteceu? Que eu tava tão ansiosa e querendo tanto eu mesma fugir dessa situação. Então, assim, escrever ajuda muito porque aciona uma parte do nosso cérebro que vai começar a registrar e aumentar a chance de você identificar isso depois. Aí a segunda parte, que eu acho ela maravilhosa, é você tentar como se fosse assim, você vai tentar sair um pouco dessa situação, tá? Ser mais imparcial. E esse exercício, ele demora a gente conseguir fazer, e é um treinamento, tá? Tudo que eu tô falando aqui tem que fazer várias e várias, várias vezes. E você tentar pensar assim, se fosse com uma amiga, o que eu estaria falando? Se uma amiga estivesse passando por essa mesma situação que eu, o que eu falaria pra ela? Então, assim, quando eu pensava nessa situação da demissão, eu tenho certeza que eu falaria com uma amiga assim, olha, você acertou, você errou, se esse lugar, eles, né, não aceitam erros como esse que você fez, que não é nada demais, né, e não reconhece esses acertos, às vezes realmente não é um lugar legal. Ou então eu falaria, olha, você não tem evidência nenhuma que você vai ser demitida. Calma, ela só quer conversar, espere um pouco, vai se distrair, não sei. Eu ia conseguir ter uma visão muito diferente, porque eu ia conseguir analisar as evidências e as coisas que estavam acontecendo de uma forma mais imparcial, sem as minhas emoções envolvidas. E aí um truque que eu faço, no meu caso, o que eu gosto, assim, um pulo do gato. Você vai escolher uma pessoa e você tem que pegar uma pessoa muito sábia,
tá? Pra você colocar como exemplo. Então, assim, como que eu faço essa dinâmica na minha vida? Eu penso assim. Como será que o Lucas iria interpretar isso? O Lucas é meu marido e ele é uma pessoa totalmente zen. E ele não tem as mesmas crenças que eu. Pelo contrário, ele é uma pessoa assim que ele sabe que ele é competente, ele sabe, ele tem uma visão muito flexível, então ele, né, assim, poxa, eu vou acertar muito, mas eu também vou errar. Ele consegue, ele tem uma visão de mundo, do outro, dele mesmo, muito mais, muito mais tranquila do que a que eu tinha e que hoje eu estou conseguindo desenvolver. E por que eu falo que eu estou conseguindo ainda no processo? Porque quando a gente ficou por anos pensando de uma forma, é muito natural que de vez em quando a gente escape ali e de repente tá pensando segundo o padrão antigo. Então, é algo que eu tenho que até hoje ficar atenta e fazer isso tudo que eu tô trazendo aqui pra você. Então, eu sempre penso assim, como que ele interpretaria isso? E isso me ajuda, sabe? Porque eu começo até a rir, porque eu falo, gente, ele veria de uma forma tão diferente da minha, normalmente. Eu acho muito bonitinho que os meus pacientes, normalmente eles falam assim, Paulinha, eu sempre penso, o que que você falaria pra mim nessa situação? O que que a gente vai conversar na terapia? Quem te viu, quem te vê, né, gente? Um dia ali pensando que vai ser demitida e ficando doida, praticamente. E no outro, paciente pensando o que que eu pensaria. Olha que evolução. A terceira coisa, e isso ajuda muito para relacionamentos pessoais, principalmente, às vezes a gente precisa de confirmar se a nossa interpretação realmente faz sentido ou se né, foi uma noia aí que apareceu, se foi um pensamento BO ali, que foi sua crença querendo dominar, e aí você, né, veio ali com esse fruto meio machucado e meio podre ali na sua frente. Então, vou usar de exemplo. Teve uma vez que eu tava conversando com o Lucas, e ele virou pra mim e falou assim, não, mas você é uma pessoa que escolhe muito o trabalho, assim, tipo, você não aceita qualquer coisa, sabe? Eu sempre escolhi muito a dedo o que eu ia trabalhar, qual projeto que ia pegar, etc, só pra ter esse contexto. Só que quando ele falou isso, você é uma pessoa que escolhe demais trabalho, eu interpretei que ele tava querendo falar assim, nossa, mas como se fosse uma crítica, sabe? Tipo, nossa, você escolhe muito trabalho, assim, tipo, assim, meio fresca, sabe? E eu fiquei muito chateada na hora, assim, eu fiquei meio calada e pensando, gente, será que realmente, assim, eu não me aventuro muito? Ou então é uma questão de insegurança minha? Eu fiquei, tipo assim, biruleibe das ideias e pensando e, tipo, assim, achando que era uma crítica ou que ele não me admirava tanto por isso. E aí eu falei assim, não, eu tô interpretando desse jeito, mas deixa eu entender com ele. Aí eu virei e falei, olha, lindo, você falou isso, e aí eu acho que eu fui por um lado, assim, de que isso não é uma coisa que você acha legal, que, né, escolher muito o trabalho, como se, sei lá, assim, fosse seletiva demais e que isso ia me fazer não evoluir tanto. O que você quis dizer quando você falou isso? E aí ele ficou chocado, porque ele falou assim, não, isso foi um elogio. Você escolher trabalho, eu quis dizer que você não leva a vida no automático. Eu quis dizer que você pensa antes de fazer as coisas. Isso é uma crítica muito grande que o Lucas tem, assim, que as pessoas vão fazendo, e ele mesmo fala que ele fazia muito isso, assim, antes de me conhecer. Que as pessoas vão fazendo as coisas, vivendo a vida no automático, pode ser até ter um tema de episódio. E que o certo é a pessoa parar, refletir o que é melhor pra ela, o que faz sentido, onde ela gastar energia. Então, o que ele tava querendo, na verdade, era um elogio, falar assim, você escolhe onde você vai gastar energia. E eu já fui por um lado de assim, nossa, meio folgada, assim, seletiva demais. E por que isso é importante? Porque a forma com que a gente pensa e interpreta as coisas é totalmente diferente. Então, às vezes, a fala de uma pessoa vai desencadear em você várias noias e muito desnecessárias. Então, é legal de você ir conversando, e eu tenho certeza, se você fizer esse exercício, todos os meus pacientes falam isso, todos os meus amigos falam isso, você vai surpreender muito com a interpretação e a linha de raciocínio das outras pessoas. Então, teve algum conflito, alguma fala ali que você interpretou de um jeito que te chateou? Pergunta, fala, o que você quis dizer com isso? Qual foi sua linha de raciocínio? Mas pergunta numa boa, não é pra perguntar pra brigar, não. É pergunta de boa, assim, tá? Se você não conseguir, você espera um tempo e depois você pergunta. Pra, assim, abrir margem só pra não abrir margem, na verdade, pra virar uma briga e, enfim, a pessoa começar de fato a te criticar. A ideia é você estar aberta a escutar outras interpretações. E é muito legal, você pode surpreender, de verdade. A outra coisa que eu queria alertar sobre essas questões de pensamento é que às vezes a gente fala coisas, né? A gente pensa e automaticamente fala algumas coisas que podem meio que perpetuar ali por outras gerações, ou então virar como se fosse uma regra ali, sem você perceber. Então, vou pegar um exemplo pessoal também. A minha mãe, toda vez que ela
erra alguma coisa, ela sempre fala assim: nossa, eu sou muito burra. Então, assim, sei lá, ela colocou alguma coisa no lugar errado. Ou então ela esqueceu, sabe? Tipo assim, esqueceu de fazer alguma coisa. Ela sempre tinha essa frase: nossa, eu sou muito burra. E é muito doido isso, porque eu comecei a entender que você tá errada, de se errar é igual a ser burra. E isso meio que foi, sabe, fixando na minha cabeça. Eu nunca entendi que teve essa profundidade, claro que não é só isso, mas a gente tem que começar a tomar cuidado pra gente não começar a reforçar coisas, né, reforçar pensamentos. E aí eu comecei a fazer isso, assim, toda vez que eu errava alguma coisa, então teve um dia que eu errei um pedido num restaurante. E aí eu falei assim, né, perto do Lucas, nossa, eu sou muito burra. Aí ele olhou e falou assim: nossa, é só um pedido no restaurante, por que você é burra por isso? Eu já errei várias vezes pedido no restaurante. E eu parei, fiquei olhando pra cara e falei: não, realmente, faz sentido. Eu tô meio que sem querer falando que errar é igual a ser burra. E aí, só o fato de eu me atentar a isso, eu comecei a tentar pensar assim. Toda vez que viesse esse pensamento, eu sou burra ou eu não posso errar, eu comecei a identificar e falar assim: não. Tipo assim, eu sou humana, se fosse uma outra pessoa errando isso, sei lá, meu marido, uma amiga, meu filho, eu jamais pensaria que é por burrice ou por falta de competência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, são pequenas coisas no dia a dia que podem fazer você mudar e flexibilizar a forma com que você vê a vida, inclusive o quanto essas noias vão aparecer. E por isso que é importante a gente identificar e não abafar elas. É a gente ver e a gente pensar assim: gente, esse pensamento aqui meu, ele tá errado, ele não faz muito sentido, eu tô sendo muito rigorosa com isso aqui. Ou então, isso aqui eu aprendi, né, igual esse caso da minha mãe, isso aqui eu aprendi, mas não faz sentido, minha mãe não era burra porque ela, sei lá, esqueceu alguma coisa no carro. E a última dica que eu acho ela muito essencial é: toda vez que você tem algum pensamento que aciona muito alguma crença sua, então assim, nossa, eu não vou dar conta desse trabalho, porque eu sou incompetente, etc. Eu quero muito que você faça o seguinte exercício. Você vai fazer tudo isso que eu falei, de identificar o pensamento, etc. Nesse nível ali do pensamento, de, sabe, assim, analisar isso que tá acontecendo dentro da sua cabeça. Mas mais do que isso, eu quero que você comece a observar os seus comportamentos, como que você age. Então, igual, uma outra situação que já aconteceu comigo foi quando eu tava formando na faculdade e eu queria muito, muito, muito dar aula. E para dar aula em faculdade, você precisa de ter mestrado. E aí, automaticamente, quando eu entendi que eu precisaria de fazer um processo seletivo para mestrado, eu pensei assim: eu jamais vou conseguir passar num processo seletivo de mestrado. Então, esse pensamento de eu nunca vou passar, já me veio o comportamento de pra que eu vou fazer? Então, a ideia era: eu não quero, né, mexer com isso, não vou me aventurar num processo seletivo de mestrado, que eu sei que vai me gastar uma energia enorme e vai só comprovar aquilo ali que eu já sei que eu não vou dar conta, eu sou incompetente. Só que essa é receita de bolo pra você dar muito poder pra esse tipo de pensamento que tá aparecendo. Pra você dar poder pra essas vozes da sua cabeça, que são BO, na verdade, e que você pode estar a vida inteira pensando assim, e provavelmente você tá muito errada. Provavelmente, se fosse com alguma amiga sua, você ia estar dando conselho ao contrário. E aí, qual que é a atividade aqui que é legal de você experimentar? É você tentar fazer o oposto da sua tendência. Então, nesse caso do processo seletivo, eu lembro que eu falei assim: não, eu vou fazer uma etapa de cada vez. E aí eu vou vendo, sabe? Eu ainda acho que eu não vou passar, eu ainda acho que vai dar muito errado. Só torço pra não ser a última da lista. Mas eu vou fazer passo por passo, né? Microetapas aqui. E aí, à medida que eu fui fazendo, o que é totalmente diferente do que eu faria, né, no passado, eu com certeza iria fingir que aquele processo seletivo nem existiria e iria, sei lá, ver televisão pra, né, não ficar tendo esses pensamentos. A cada etapa que eu tinha do processo seletivo, eu ficava ainda na minha cabeça, tá vendo? Eu não vou passar, nossa senhora, isso aqui tá muito difícil, eu não vou conseguir estudar tudo. Ainda tinha esses pensamentos, eu ainda não tava nesse nível dessas reflexões que eu trouxe, não. Isso foi antes da psicologia. Mas eu tava ali avançando, eu tava tendo microcomportamentos em uma direção oposta àquilo ali que era a minha tendência, que no caso a minha tendência era evitar. E aí, ao final do processo seletivo, eu lembro que quando saiu o resultado, eu fui olhar a lista e eu fui olhar de baixo pra cima pra ter certeza que eu não era a última. E aí, quando eu vi que eu não era a última, eu fiquei muito feliz. E assim, gente, é muito engraçado, porque hoje em dia eu penso assim: gente, o que tem que ser o último? Sabe, pelo menos a pessoa que tá no último, ela tentou. Pior é aquela pessoa que nem na lista tava, porque não teve coragem de tentar, sabe? Hoje em dia eu acho que eu valorizo muito mais as pessoas corajosas do que aquelas pessoas que, sei lá, estão na primeira da lista.
E aí você acha que eu fui chamada? Não. Mas eu fiquei de primeiro excedente e aí uma pessoa desistiu da vaga e no final das contas eu entrei no processo. Só que antes de eu saber que eu ia ser chamada, eu já percebi que algo tinha mudado, porque eu fiquei muito feliz, porque eu tinha tentado, eu tinha vivido uma experiência, sabe? Eu tinha aprendido com aquela experiência. Então é muito melhor você aprender alguma coisa e você ver que você teve coragem de não escutar as vozes da sua cabeça do que você olhar para do que você não tem experiência, do que você só confirmar pelo simples fato de você nem tentar. No final, quando você não tenta, você tá confirmando que você não vai conseguir. Então, uma das coisas que eu ensino muito na terapia é uma técnica que se chama ação oposta, que é assim, se a sua tendência, sei lá, por exemplo, você tá sentindo que você não é amado, e aí a sua tendência é se isolar, é você tentar fazer o oposto, é você tentar mandar mensagem pra uma amiga, ou então se a sua tendência é gritar com a pessoa, é você simplesmente ir e tentar, sei lá, escutar uma meditação, ou então tentar conversar calmamente. É você pegar a sua tendência de comportamento e você ir fazer o oposto a ela. Você vê aquelas tendências de comportamento que trouxeram prejuízo na sua vida, você vai mapear isso, e aí você vai tentar fazer algo diferente, para às vezes os pensamentos, quando a gente faz alguma coisa diferente, os nossos pensamentos também começam a mudar. E aí uma outra reflexão, mas que surgiu muito nos últimos tempos, foi que eu sempre fico pensando que a gente fica muito preso, assim, ao que a gente pensa, como o outro se comporta com a gente. É muito a gente como núcleo, né? E eu realmente entendo, todo mundo é assim. Mas, uma coisa que eu comecei a pensar é assim, as pessoas, o outro, também tem as noias na cabeça dela. Então, assim, o máximo que a gente conseguir ser claro na nossa comunicação, pra não incentivar, né, vozes da cabeça do outro, BO, surgirem, melhor ainda. Então, eu sempre tento fazer isso, assim, com minhas amigas, com funcionárias, tentar deixar mais claro o porquê que eu tô fazendo alguma coisa, ou se eu tô dando algum feedback, o motivo, né, o que fez eu pensar daquela forma, mas de um jeito muito claro para não dar mil interpretações. E eu sei que o outro pensa não tá no nosso controle, mas se a gente pode facilitar a vida, né, e nossas relações, por que não? E agora vamos para a história selecionada, né? Vergonhosa, ou que vocês vão falar, aí não é normal, não. Quando eu tava escrevendo aqui, o que eu ia falar hoje, eu tava falando, nossa, esse pensamento aqui, BO e tudo mais, eu lembrei de um caso, quando eu tinha 18 anos, trabalhando numa empresa, inclusive eu odiava esse trabalho, gente. Nossa, ó, que trabalho ruim. Era tipo uma empresa de andaime, não tinha nada a ver comigo, mas eu era consultora na empresa. E aí, eu tava bem no início, assim, da carreira, e eu tive uma reunião com 2 gerentes para explicar o processo lá do trem lá do andaime. E aí, parte desse processo era sobre furto de materiais, etc. E aí, tinha uma parte do processo que era assim, abrir BO, que era, tipo, abrir boletim de ocorrência. E eu tava tão nervosa, mas tão nervosa com essa reunião, porque era uma das primeiras que eu ia fazer sozinha, que eu comecei a ler o processo e toda vez que eu ia falar BO, eu não sei porquê, não me pergunte. Até hoje eu não consigo entender o que aconteceu esse dia, que eu falava OB. Então toda hora que eu ia falar assim, não, porque aí você vai abrir o OB. E aí os caras começaram a perceber que eu tava falando OB em vez de BO, e eles começaram a me corrigir, e aí assim, sei lá, na 4ª vez que eu falei OB, eles começaram a rachar uns bicos na minha frente. E começaram a tipo assim, oh, por que você tá falando OB? E eu assim, cara, eu não sei. E eu queria ir, sei lá, pro banheiro chorar, porque eu pensei assim, imagina se esses homens começam a falar com a minha equipe, que eu fiquei falando OB e eu vou virar a menina do OB nessa empresa, pelo amor de Deus. Enfim, eu acho que não aconteceu isso, se aconteceu eu não soube. Mas eu fiquei com muita vergonha esse dia. Porém, hoje eu racho os bicos desse assunto. Quando eu contei isso pra minha família, o meu irmão rolou de rir desse negócio. Mas fiquei com muita vergonha mesmo. Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir pra você comentar emojis de corujinha aqui, que é o emoji pra mim da psicologia, inclusive tem essa corujinha aqui, que é o símbolo. Uma outra curiosidade, meu pai faz coleção de corujas. Depois eu vou ver se eu arrumo uma foto. E aí ele que me deu essa coruja, eu adoro ela. Então comenta as corujinhas aqui, ou com algum desabafo, alguma coisa que você quer que eu opine, ou alguma história engraçada sua, ou alguma reflexão também sobre suas noias, sobre essas vozes da sua cabeça, ou alguma dica que você gostou aqui. Aproveita para também me seguir nas outras redes sociais, que é @paulinhagilbert. Beijo, eu te vejo no próximo.